Advogados de Manuel Chang exigem que seja o Ministro da Justiça a decidir qual será o primeiro pedido de extradição a ser analisado. Interdita por tempo indeterminado a circulação de carros e motorizadas na ponte sobre o rio Revubre. Etiópia, China e Indonésia suspendem o uso do Boeing 737 MAX 8 por questões de segurança. Muito boa noite, este é o Jornal. Os advogados de Manuel Chang insistem que o pedido de extradição dos Estados Unidos não pode ser o primeiro a ser analisado. Desta vez submeteram um requerimento ao Estado para que seja o Ministro da Justiça a decidir qual será o primeiro pedido de extradição a ser apreciado. O ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, e seus advogados continuam a fazer de tudo para evitar que o pedido de extradição dos Estados Unidos seja o primeiro a ser decidido. Esta segunda-feira, quando estava previsto o início da apresentação de argumentos sobre o pedido de extradição da Justiça norte-americana, a defesa do deputado da Assembleia da República surpreendeu a audiência ao informar que submeteu um requerimento ao Estado para que seja o Ministro da Justiça a decidir sobre o primeiro pedido de extradição a ser analisado. Os advogados invocaram o artigo 15 do Acordo de Extradição entre a África do Sul e Estados Unidos e o artigo 11 do Protocolo de Extradição da SADC, os dois documentos que fundamentam os pedidos de Nova York e Maputo. Dizem os advogados que o juiz William Scott não tem competência para decidir qual será o primeiro pedido de extradição a ser analisado e que tal decisão compete ao titular do Pelouro da Justiça. Assim, a resposta do Estado ao requerimento dos advogados está prevista para esta quarta-feira, 13 de março, sendo que a audição fica adiada para a próxima segunda-feira, dia 18. And postponed to the 18th of March with the possible rollover to the 19th of March for continuation. Esta segunda-feira fizeram 71 dias desde que Manuel Chang foi detido. No entanto, o objetivo principal da sua detenção ainda não foi analisado: a extradição. Sobre o adiamento, o que ele estava a dizer são os argumentos que foram apresentados com vista a esta análise ou a separação dos pedidos entre Moçambique e americano. Como vimos na sessão anterior, isto foi decidido, o juiz decidiu que os pedidos dos Estados devem ser analisados separadamente com juízes, cada pedido com seu respectivo juiz. O ex-ministro das Finanças, apontado como quem autorizou as garantias do Estado às empresas Ematum, Proíndico e MAM, é disputado por Moçambique e Estados Unidos, ambos que pretendem julgá-lo por processos em curso sobre o esquema fraudulento das dívidas ocultas de 2,2 bilhões de dólares. E de acordo com a agenda partilhada, a sessão do próximo dia 18 de março deverá prolongar-se até ao dia 19. Não se sabe ainda qual será a matéria de análise, se será o pedido de extradição de Moçambique ou dos Estados Unidos. O certo é que os advogados já pedem que seja indicado um outro procurador para que possa defender o Estado no pedido de Moçambique, caso seja este o primeiro a ser analisado pelo tribunal. As imagens são de Pedro Amba, António Tiwa, Captain Park, Johannesburg, STV. O Presidente da República desafiou hoje os titulares das autarquias locais de todo o país a abandonarem atos de corrupção durante a sua governação. Filipe News diz que a governação não se faz com esperteza, mas sim com consciência. O Presidente da República dirigiu esta segunda-feira a 10ª reunião nacional das autarquias locais que decorre na capital do país. Durante 5 dias, os 53 presidentes dos municípios serão dotados de ferramentas sobre a legislação que visa melhorar a sua atuação. O estadista moçambicano começou por reconhecer o papel das autarquias locais no desenvolvimento do país, tendo em seguida exortado os presentes a serem mais transparentes
transparentes e abandonarem atos de corrupção. Governar hoje é ciência. Não é como se faz por vontade simples ou esperteza. É preciso respeitar alguns procedimentos. Há muita corrupção nas autarquias. E os processos são muitos. E nós não temos espaços para poder recolher as pessoas que fazem isso. Não foram eleitos para ir abusar o poder. Já que atualmente decorre o debate sobre o novo pacote de descentralização, Nhus apelou aos GDIs a saírem dos gabinetes e a privilegiar a auscultação pública, assim como a prestação de contas. E não fiquem nos gabinetes. Ouçam as pessoas, todo tipo de pessoas, porque ninguém fala à toa, mesmo que seja uma ideia errada, mas ouça para balançar com aquilo que você pensa que está certo. Senão vão ficar configurados numa caixa a pensar que estão melhores, enquanto que não. Na ocasião, Tagir Karim, em representação dos 53 presidentes das autarquias locais, manifestou todo tipo de apoio ao processo de descentralização. A ANAM Excelência está preparada, mais do que nunca, para apoiar o processo de descentralização. A ministra da Administração Estatal e Função Pública falou dos objetivos da reunião, que irá abordar 30 temas até a próxima sexta-feira. O objetivo desta reunião é de dotar os titulares dos órgãos autárquicos de ferramentas que os permitam, como gestores municipais, atuar em conformidade com o quadro legal vigente no nosso país. Além dos presidentes das autarquias locais, o evento contou com a presença dos órgãos de soberania, governadores provinciais, ministros e vice-ministros, entre outros convidados. Autarcas reclamam pela criação de uma lei que orienta os trabalhos dos secretários dos bairros para que haja clareza das suas atribuições. A ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachulua, reconhece o problema e diz que se vai procurar uma solução. O debate sobre as atribuições dos secretários dos bairros foi levantado na 10ª reunião das autarquias locais, que decorre em Maputo, onde alguns autarcas reconheceram a necessidade de se criar um instrumento legal que oriente os trabalhos dessas estruturas dos bairros, que devem prosseguir com os objetivos da autarquia. Estou a ver alguns secretários que estão já há vários anos e de um dia para o outro vão deixar de ser secretário do bairro, e qual é o futuro e o tempo que ele serviu, o que ele recebe de compensação. Essas coisas todas precisam de ser claras. Quanto a mim, isso é que é fundamental, né? Também precisamos da colaboração destas estruturas, mesmo na mobilização de receitas e tudo isso, mas os instrumentos para a proteção dessas estruturas não estão claros. A definição cabal daquilo que é a sua missão precisa ser plasmado no instrumento orientador. Nós, presidentes dos municípios, somos eleitos, mas um secretário de bairro não é eleito. Temos secretários de bairro com 20 e 30 anos que estão lá já e não se sabe bem qual é a definição, a quem responde, quais são os seus limites de mandato. Enfim, estou aqui apenas a citar alguns exemplos, mas ainda, de facto, há muitas lacunas no sentido de poder amarrar e comprometer mais o nosso secretário de bairro com a gestão, com o desenvolvimento do nosso país. A ministra reconhece que há um vazio legal no funcionamento dos secretários dos bairros. Precisamos de trabalhar e aprofundar a sua atuação e vermos como é que podemos avançar nesse sentido. Neste momento não posso dizer algo em concreto, mas nós registramos a preocupação, vamos articular com eles para perceber o real problema que existe e no futuro mais breve encontraremos uma solução. Neste momento, não está claro se os secretários dos bairros são eleitos localmente ou nomeados pelos governos municipais ou distritais, o que levanta um vasto debate sobre a sua subordinação ou coordenação dos trabalhos. Mais de 400 homens da Renamo já foram integrados nas Forças de Defesa e Segurança. A revelação foi feita na manhã desta segunda-feira pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
Este evento realiza-se num momento particularmente marcante na agenda política nacional, caracterizado por... José Pacheco falava durante a abertura da primeira reunião de consultas diplomáticas entre Portugal e Moçambique. E a revelação surge justamente quando o chefe da diplomacia moçambicana procurava mostrar aos portugueses que há condições para uma cooperação entre os dois países. Fazer um parênteses, já estão integrados, ou pelo menos já estavam há uma semana atrás integrados 400 oficiais da RNAM nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Falo na semana passada porque de lá para cá estamos seguros que este número pode ter sofrido atualização. A troca de visitas oficiais de alto nível tem proporcionado oportunidades para a exploração das imensas possibilidades para continuarmos a aprofundar e a aprofundar e a ampliar a cooperação bilateral em todos os domínios, com benefícios mútuos, de modo a correspondermos às expectativas geradas no seio dos nossos dois povos. O encontro entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e a Secretária do Estado de Portugal tinha também como objetivo verificar o nível da implementação das decisões da Cimeira Bilateral do ano passado. Todos nós desejamos é que as consultas, a quarta Cimeira Bilateral, seja um êxito e que contribua para reforçar ainda mais aqueles que são os laços entre Portugal e Moçambique. A terceira Cimeira Bilateral entre Portugal e Moçambique aconteceu no ano passado em Maputo e contou com a presença do primeiro-ministro português, António Costa. Etiópia, China, Indonésia, entre várias companhias aéreas, decidiram suspender os voos do Boeing 737 MAX 8 por questões de segurança após 2 despenhamentos de aparelhos desta marca em menos de 5 meses. É um caso para se dizer que o modelo Boeing 737 MAX 8 tem um historial negativo nas suas jornadas aéreas. Em outubro do ano passado, o avião deste modelo, sobre a companhia da Lion Air, despenhou-se no mar de Java, matando todas as 189 pessoas que seguiam a bordo. Não passaram 5 meses para que no último domingo uma semelhante tragédia acontecesse, tendo morrido todos os 157 ocupantes do avião que partia da Addis Abeba para Nairobi, incluindo um moçambicano. O avião despenhou-se 6 minutos após a descolagem e ainda não se conhecem as causas, mas a equipe de investigação já encontrou a caixa negra. Perante esta desgraça, 7 companhias aéreas, incluindo a Ethiopian Airlines, decidiram suspender as frotas do Boeing 737 MAX 8. E esta segunda-feira, a Etiópia, além de declarar luto nacional, decidiu, juntamente com a China, suspender o uso dos aviões desse modelo, alegando questões de segurança. Por sorte, 12 que já haviam comprado as passagens chegaram atrasados ao aeroporto internacional de Bole, tendo perdido aquele voo fatal. Em Maputo, a equipe da STV dirigiu-se ao aeroporto de Mavalane, onde falou com alguns passageiros que acabavam de aterrar no voo da Ethiopian Airlines, ainda com a memória fresca do acidente. Depois de ter acontecido isso e eu estar a viajar, claro que ficamos todos em pânico, triste. As vidas que se foram são muitas vidas. Podia acontecer com qualquer um de nós, mas é para coisas de Deus. De verdade entrou com o avião com muito medo, mas graças a Deus cheguei bem. Para eu, dentro de mim, tempo que eu vi na internet e vi fotos, eu estou com medo. Estou com muito medo, mas só estou a rezar dentro de mim. Em Moçambique, nenhuma companhia aérea está a usar o modelo Boeing 737 MAX 8. Entretanto, das companhias que voam para o país, apenas a Ethiopian Airlines, que havia adquirido a aeronave há cerca de 4 meses, chegou a usar para alguns voos no país. No mundo, mais de 30 companhias aéreas usam este modelo, que teve o seu primeiro voo a 29 de janeiro de 2016.
Na sequência do acidente com o avião da Ethiopian Airlines, as ações da Boeing caíram 12,73% na abertura esta segunda-feira da Bolsa de Nova York. Segundo a imprensa internacional, se esta tendência se mantiver, a Boeing terá perdido cerca de 30 bilhões no valor de mercado, o que poderá ser o seu pior desempenho desde 17 de setembro de 2001. A petrolífera norte-americana Anadarko anunciou esta segunda-feira um programa de capacitação às empresas moçambicanas em matérias de gás e petróleo. O mesmo será orientado nos centros de formação de Maputo e Cabo Delgado. O governo moçambicano, através do Ministério da Indústria e Comércio, rubricou na tarde desta segunda-feira em Maputo um memorando de entendimento com a Anadarko, que irá fortalecer a estratégia de conteúdo local na bilionária indústria de hidrocarbonetos. Ao abrigo do mesmo, a petrolífera norte-americana vai formar pequenas e médias empresas moçambicanas. Este memorando é a continuação do trabalho conjunto entre o governo de Moçambique e a Anadarko, que visa desenvolver empresas moçambicanas de modo a aumentar a sua capacidade e competitividade para aceder às oportunidades oferecidas pelo nosso projeto. Steve Wilson fez saber ainda que o programa de certificação das empresas moçambicanas em matérias de gás está numa fase avançada. Muito brevemente, lançar um concurso para a seleção de empresas que irão fornecer estes serviços. Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Regendra de Souza, disse que os ganhos da indústria de hidrocarbonetos devem ser mais abrangentes. O governo está comprometido em que os benefícios desta grande indústria também cheguem ao bolso dos moçambicanos. Refira-se que a capacitação das empresas moçambicanas faz parte do pacote global sobre política de conteúdo local, instrumento que irá determinar a participação destas firmas no negócio do gás. Cerca de 25 projetos de desenvolvimento socioeconômico buscam financiamento na Conferência Anual do Setor Privado, que arranca esta quarta-feira na capital moçambicana, Maputo. Trata-se de projetos avaliados em mais de 800 milhões de dólares norte-americanos, cujos potenciais financiadores poderão sair da Conferência Anual do Setor Privado, CASP, 2019. Estamos a falar dos setores da agroindústria, tanto estamos a falar de energia, estamos a falar de turismo, estamos a falar de construção. Portanto, esses projetos podem ser anunciados como deal na sua globalidade, mas também pode ser que se selecione alguns. Essa iniciativa, segundo Agostinho Vuma, complementa o pacote de projetos selecionados pelo Banco Africano de Desenvolvimento em novembro último, na vizinha África do Sul, com esta instituição financeira a aumentar o financiamento para Moçambique. Nós estamos com um pacote de 400 milhões de dólares norte-americanos. Então vai anunciar para a África, para Moçambique, mais 100 milhões de dólares. Para além de trazermos informação do que foi aprovado na África do Sul, há de haver aqui o anúncio para os moçambicanos, em particular os empresários moçambicanos, tenham acesso a este pacote e conhecerem as respectivas condições. Com CASP na contagem decrescente, a STV soube que já foram inscritos 1.700 participantes, entre empresários nacionais e estrangeiros, que durante 2 dias vão firmar parcerias de negócios. Está interdito por tempo indeterminado o trânsito a carros e motorizadas na ponte sobre o rio Revubo, em Tete. Neste momento começou o trabalho de inspeção para aferir os danos causados e só depois dessa perícia é que será elaborado o projeto de intervenção. Há poucas coisas que sobram nas margens do rio Revubo. A fúria das águas destruiu casas e arrastou os bens da população, que está cada vez mais a viver próximo dos rios, o que aumenta o risco de morte em casos de subida do caudal, como aconteceu na última sexta-feira. São muitas casas de risco, muitas casas que perderam muitas coisas, não recolheram nada. No tabuleiro da ponte,
já começaram os trabalhos de engenharia, com o objetivo de se apurar o grau de danos que a estrutura sofreu. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos esteve no local na manhã desta segunda-feira e deixou claro que a interdição da circulação de viaturas vai levar um tempo indeterminado. É verdade que a expansão visual conduz-nos para o esmagamento do elemento de apoio. Só mas é preciso percorrer todos os elementos de apoio ao longo da extensão da ponte, é preciso verificar as vigas dos próprios tabuleiros. Portanto, há um conjunto de expansão, não só visual, mas também in situ, que deve ser realizado, para daí apurarmos a gravidade ou não desta anomalia e também daí podermos fazer o projeto de reparação desta mesma anomalia. Uma manutenção e reparação que, aos olhos do governante, seria possível fazer de forma regular se os utentes das estradas e pontes pagassem pela sua utilização. Estas infraestruturas são construídas e elas devem ser mantidas. E para que elas sejam mantidas é importante que haja, portanto, a capacidade de arrecadar algum valor para o efeito. Portanto, estamos perante um exemplo claro de que o princípio do utilizador-pagador é extremamente importante. Enquanto a interdição vigorar, a população é obrigada a atravessar toda a extensão da ponte a pé. Aliás, há pessoas que vivem nas duas margens, tanto do lado do distrito de Moatize como do lado da cidade de Tete, que deixaram suas viaturas particulares e passam a usar o transporte semicoletivo para chegar às duas margens do rio. Célio Mugaveia e Ricardo Machava, STV. E o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades vai precisar de 18 milhões de dólares para assistir às mais de 60 mil vítimas das calamidades no país. Devido à gravidade da situação, o INGC solicitou hoje a ativação do alerta vermelho para toda a região centro do país. O Conselho Coordenador de Gestão das Calamidades reuniu-se a princípio desta noite em Maputo, desta vez com a presença dos governadores das províncias mais afetadas pelos fenômenos extremos da natureza. A reunião visava fazer a avaliação da situação das chuvas que fustigam o país, bem como as principais ocorrências e os seus principais impactos. A diretora nacional do INGC apresentou um resumo dramático da situação. Já afetaram cerca de 38.285 pessoas, 28.272 famílias, já feriram 111 pessoas, temos cerca de 9.587 casas parcialmente destruídas, 5.125 casas totalmente destruídas. Augusta Maíta fez questão de ressalvar que os números podem subir porque os eventos extremos continuam entre nós, conforme confirmam os diretores do INAME e da Gestão dos Recursos Hídricos. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, prevê que haja chuvas fracas a moderadas, localmente forte em várias regiões do país, com maior destaque para as províncias de Sofala, Zambésia e Manica, onde a precipitação poderá estar entre 200 a 300 milímetros devido à passagem do ciclone tropical Idai. Possíveis cenários de cheias na bacia do Zambeze. Temos o primeiro cenário, no caso em que se produza um caudal de 10 mil metros cúbicos por segundo, serão afetadas perto de 85 mil pessoas, mas se esse caudal evoluir para perto de 31 mil metros cúbicos por segundo, serão afetadas 150 mil pessoas. Sendo uma situação extrema, a diretora do INGC diz justificar-se a tomada de medidas excepcionais. Nos termos do artigo 16, solicitamos a este Conselho a ativação do alerta vermelho para toda a região centro do país. Afigura-se pertinente também o apoio na mobilização imediata destes 1,1 mil milhões de meticais para fazer face a esta assistência que se mostra pertinente. Para além de vítimas humanas e destruição de infraestruturas,
As chuvas já destruíram vários milhares de hectares de culturas, facto que irá agravar a situação de insegurança alimentar em algumas regiões do país. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, acusa alguns políticos de falta de maturidade, o que leva à desconfiança dos órgãos de gestão eleitoral. Abdul Karimo está no fim de mandato de 6 anos como presidente da Comissão Nacional de Eleições. Karimo diz que constatou com preocupação durante o seu mandato falta de maturidade dos principais atores políticos. Há uma enorme desconfiança entre si, entre os partidos políticos, enorme desconfiança entre partidos políticos, órgãos de gestão eleitoral, existe uma enorme desconfiança entre partidos políticos, sociedade civil, enfim. Todo este espectro de desconfiança não ajuda quando nós temos processos eleitorais. O que tem que acontecer neste país é todos nós sentarmos e dizermos que nós queremos processos tranquilos, pacíficos, harmoniosos. E tudo isso é feito se todos nós obedecermos e cumprirmos na íntegra aquilo que é a legislação eleitoral. Mas por que os partidos políticos desconfiam a Comissão Nacional de Eleições? Na minha opinião, é a falta de conhecimento daquilo que é a legislação, por um lado, e por outro lado a falta de conhecimento dos procedimentos ou a falta de capacidade por parte dos partidos políticos em acompanhar aquilo que é o processo eleitoral. Isto também contribui bastante para esta situação. O membro do Conselho de Estado, Said Abibo, diz que o governo deve ser mais interventivo para estancar os ataques em Cabo Delgado. Said Abibo reconhece que o governo está a fazer a sua parte para estancar ataques de insurgentes em Cabo Delgado, mas defende que deve intensificar suas ações. Naturalmente, o Conselho de Estado também já manifestou a sua preocupação em relação a este assunto, tanto que toda a sociedade também manifestou a sua preocupação e o governo também está a fazer a sua parte e está a trabalhar com afinco, com determinação. Eu acredito que estamos no bom caminho e está-se a trabalhar afincadamente. O que é preciso realmente fazer é redobrar esforços e aumentar cada vez mais ações interventivas para buscarmos a solução. Sabe-se que ainda não são conhecidos os rostos dos protagonistas dos ataques que já fizeram dezenas de mortos em Cabo Delgado. O Ministério da Saúde reconhece que os recursos para lidar com perturbações mentais são ainda insuficientes e cerca de 75% das pessoas com estas doenças não recebem os devidos cuidados. O Ministério da Saúde defende que a integração do serviço de saúde mental nos cuidados primários é a forma mais viável de se cobrir com o déficit e assegurar-se que os doentes recebam os respectivos tratamentos. As perturbações mentais estão entre as principais causas dos anos vividos com incapacidade, representando cerca de 25% dos casos. No entanto, os recursos para lidar com perturbações mentais ainda são insuficientes e cerca de 75% das pessoas com estas doenças ainda não recebem os devidos cuidados. A integração dos serviços de saúde mental nos cuidados primários é a forma mais viável de cobrir o déficit de tratamento e assegurar que as pessoas recebam os cuidados de saúde mental de que precisam. Com efeito, o Ministério procedeu em Nampula ao lançamento da segunda fase do Programa de Integração dos Serviços de Saúde Mental nos cuidados de saúde primária. Nesta fase, as atividades consistirão no treinamento dos agentes polivalentes elementares e profissionais da saúde afetos aos cuidados de saúde primários no rastreio, diagnóstico e tratamento das perturbações mentais ao nível das comunidades. Nesta segunda fase, o programa durará apenas 12 meses, abrangindo as províncias de Gaza, Sofala e Nampula.
Um navio com 4.600 toneladas métricas de gás doméstico atracou há dias no Porto da Beira. O produto permitirá o funcionamento pleno do terminal oceânico da Beira, que irá abastecer as zonas centro e norte do país. A descarga do gás iniciou no último fim de semana, logo após cumpridas as formalidades alfandegárias e da testagem da qualidade e certificações do produto, cuja distribuição estará a cargo de 3 empresas, nomeadamente Petrogás, Vida Gás e Glencore. Esta última empresa é que armazenava gás em Sofala, mas não o distribuía no mercado local. Pelo que o mercado de gás do centro e norte do país era abastecido a partir de Maputo. Portanto, o produto vinha já em botijas pelos 3 operadores existentes no mercado nacional e, naturalmente, trazia em botijas e por via rodoviária, o que naturalmente acarretava custos maiores em termos de transporte. Contamos com este desenvolvimento, com a armazenagem e enchimento já na Beira, naturalmente que estes operadores passarão a ter a possibilidade de fazer este enchimento aqui na Beira, de gás que também foi descarregado na Beira e, portanto, o elemento do custo do transporte do produto final de Maputo para a Beira deixa de existir. O objetivo da instalação da terminal oceânica da Beira, que foi inaugurada há cerca de 1 ano pelo Presidente da República, visa motivar o aumento do consumo de gás no centro e norte do país, contribuindo para a conservação do meio ambiente, pois os consumidores deixarão de usar lenha e carvão. Ou mesmo a eletricidade, com gás passam a ter mais um meio para a cozinha, um meio com um preço favorável, com vantagens em termos de meio ambiente, e saúde e meio ambiente, pelo que esperamos que aumente o consumo, aumente o mercado, aumente o consumo e depois os operadores naturalmente reagirão, aumentando também a disponibilidade de botijas, a disponibilidade de pontos de venda. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 24, 31 graus de máxima para Xai-Xai e 24 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 25. No centro do país teremos uma máxima em Tete de 32 graus e uma mínima de 22, 28 graus de máxima no Chimoio e 17 de mínima. Beira, 30 graus de máxima e 25 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Já no norte do país, 27 graus de máxima para Lixinga e 15 de mínima, 33 graus de máxima em Pemba e 25 de mínima, Nampula, 28 de máxima e 21 de mínima. Até já! Para o desporto, o selecionador nacional de futebol Abel Xavier diz que o estágio pré-competitivo em Pretória, África do Sul, tem sido proveitoso para os Mambas. Abel Xavier diz ainda que os jogadores têm assimilado os processos que vem implementando na equipa. O Centro de Alto Rendimento de Pretória é desde o passado dia 4 de março o ponto de concentração dos Mambas que preparam um decisivo jogo diante da Guiné-Bissau e que pode ditar a qualificação de Moçambique para o Campeonato Africano das Nações. É pela importância do jogo com os guinenses que o selecionador nacional Abel Xavier decidiu que a equipa devia basear-se num local com excelentes condições de treinamento e níveis de concentração elevados. Após uma semana de intensa preparação, apenas com jogadores que atuam em Moçambique, há a convicção de que o estágio tem sido proveitoso. Essa primeira semana foi muito exigente do ponto de vista físico, nos equilíbrios que nós queremos fazer aos jogadores, nomeadamente da capital, face aos jogadores da província. Quero agradecer de facto pelo também o governo ter participado. Pelo que, criadas todas as condições, não haverá motivos para qualquer justificação. O foco é o trabalho e a palavra de ordem é única e exclusivamente a vitória no embate com a Guiné-Bissau. Este estágio concebido desta forma era uma necessidade, é inquestionável. E por isso nós temos este dever agora e esta responsabilidade de trabalharmos da melhor maneira possível para irmos competir ao mais alto nível na Guiné-Bissau. A convocatória final para o jogo com a Guiné-Bissau será divulgada no próximo dia 14, sendo que os atletas que jogam fora do país começam a juntar-se ao grupo 4 dias depois.
A STV transmite a partir das 22 horas de hoje a Gala de Moçambola 2018. O evento teve lugar na última quinta-feira na cidade de Maputo e premiou os que se destacaram ao longo da temporada passada, desde o árbitro mais regular ao campeão nacional. O evento contou com presença de figuras do desporto nacional, associados da Liga Moçambicana de Futebol, o governo, antigos desportistas e outros intervenientes. Para além da premiação dos melhores do ano, também foi realizado o sorteio do Moçambola 2019, prova que arranca já no próximo dia 30 do mês em curso. Está tudo visto no jornal. Não perca dentro de instantes a estreia na STV da telenovela O Outro Lado do Paraíso. Boa noite.